apresentar sobre o depósito de agrotóxicos. Os discentes são Diogo, Danilo, Hermínia, Júlia e Rian, na matéria de construções e instalações rurais. Atualmente, nós temos a NBR 9843-3 de 2019, que substitui a NBR 9843-3 de 2013. 13, perdão. Ela dispõe sobre armazéns industriais, armazéns gerais ou centros de distribuições, distribuidores em cooperativas, propriedades rurais, laboratórios e embalagens vazias. Daremos ênfase ao armazenamento em propriedades rurais. Bem, inicialmente, nós temos que nos preocupar com a localização do armazém na propriedade. Ele deve estar em local livre de inundação, separado de local de estoque de alimentos, de estoque de medicamentos, instalações animais, e deve ser distante de refeitórios, moradias e cursos de água. Quais os requisitos para a construção? Bem, a construção deve ter uso exclusivo para os produtos agrotóxicos e para os seus equipamentos, como EPIs, bombas e embalagens vazias. Deve possibilitar a ventilação e iluminação, não deve ter acesso de animais, deve ser construído em alvenaria ou material que não pegue fogo, o piso deve ser lavável, impermeável, não pode ser polido, de forma que facilite a limpeza e que não haja infiltrações. Ele deve ter sistema de contenção de resíduos, por meio de lombadas, muretas, desnível ou recipiente de coleta e contenção. As instalações elétricas têm que ser bem feitas para evitar acidentes e quando as quantidades elas não são muito grandes, por exemplo, de 100 litros, 100 quilos, embalagens pequenas, né, de até 5 litros, pode ser permitido o acondicionamento em um armário exclusivo, que deve ser trancado, deve ser de material não inflamável, então não pode ser de madeira, tem que ser de metal e que fique longe das residências. As estantes e prateleiras do armazém, ela tem que ser parafusada à parede parafusadas e presas à parede. E os produtos têm que ficar numa distância mínima de 10, máxima no caso, de 10 centímetros entre a parede e o produto. Bem, o galpão que nós elaboramos para esse projeto é esse aqui, representado na imagem. Ele tem 20 por 10, totalizando 200 metros quadrados. Ele é formado por uma sala ampla para o armazenamento dos agroquímicos e uma sala menor para armazenamento de embalagens vazias, já lavadas e furadas, e um banheiro com vaso, chuveiro e ducha, né, para os funcionários tomarem banho ou, em caso de acidentes com agrotóxico, fazerem a lavagem imediata. Como foi dito, o piso ele deve ser impermeável, então nós optamos pelo piso de cimento queimado para esse projeto, que é um piso barato, resistente e impermeável. Aqui mostrando o resto das dimensões aqui do projeto, vou dar um complementado. Ela já tinha citado, era 20 metros por 10. Aqui tem um aumento maior aqui, no caso é a calçada do lado de fora aí que a legislação pede, já vem colocando também junto, que é 1 metro a mais em cada lateral. Isso também vai implicar quando for falar sobre o telhado. As portas aqui da frente foram portas, a gente optou por portas aí, abertura aí, 2 portas aí de 4 metros. Pode ver aqui que tem 2 centímetros, é só para encaixe mesmo, mas são 8 metros de porta. Para, se acaso, dependendo do local, na propriedade rural, tiver empilhadeira ou uma máquina até esse nível, poder usar.
não é aconselhável ficar entrando caminhões ou algo do gênero dentro do galpão. Falando aqui, no caso aqui tem a entrada das janelas, vamos falar mais para frente. Essa salinha que é para colocar as embalagens vazias, preferencialmente, e o banheiro que a Hermínia havia explicado que agora há pouco. E sobre a porta, eu falei também, elas também podem ter outras opções, por exemplo, porta de correr, ou aquelas portas que sobem, que são tipo elevador para cima. Falar um pouco agora sobre o telhado. O telhado, ele tem uma dimensão maior. O Rian, passa um pouquinho o slide. Ele tem a área do telhado equivale a 283,8 metros quadrados, maior do que a área geral do galpão. Isso deve ser levado em consideração os beirais, em que ele é composto por duas águas de 6,45 metros cada lado, totalizando um total de 12,9 metros e um comprimento de 22 metros de telhado. Mostrando. Aqui a gente já está mostrando na visão de frente com o galpão, o formato que o Diogo acabou de explicar. Em consideração no desenho mostrado, 6,45 centímetros, 6,45 metros, uma água dele, a outra também, a altura da tesoura de 1,55 m também. Essas são as considerações feitas pelo telhado, nessa daí, como de 2 repartições e tudo. Vale ressaltar também sobre a segurança no telhado. Pode passar. Em que nas beiradas... vai falar da telha. Esse daí é o telhado que utilizaríamos na construção do galpão. Ele é de fibrocimento, no caso, de 1,10 de largura por 2,44 de comprimento, uma espessura de 5,5 milímetros. Totalizando, como esse tipo de telha, para cada 1 metro quadrado, você necessita de 1,53 folha dessa daí, você teria um total de telhas para essa construção de 403,92 telhas, em que cada telha possui um peso de 32,5 kg. Essa seria a telha utilizada. Aí, seguindo o gancho que o Diogo colocou aqui, na parte aí de segurança, entre o encaixe aí da parte estrutural do galpão mais o telhado, eu vou dar uma complementada aqui sobre sempre arrumar algum material que vede bastante para evitar a entrada aí de morcegos, pássaros, aí, alguns insetos ou bichos que ficam lá de fora, para evitar a contaminação interna aí do galpão. Bom, agora eu, Júlio César, vou falar um pouquinho mais sobre a lateral, o corte lateral, né? Como vocês podem ver aí, ela tá de lado. Ela tem 20 metros de comprimento e possui 5 metros de altura. As janelas, que são usadas para ventilação, né? Como sabemos, a ventilação ela deve ser exclusivamente com o exterior, né? E é assim que ela está sobreposta aqui na imagem, que a janela está para o exterior e ela está numa altura alta o suficiente para que fique longe dos agrotóxicos guardados ali dentro, né? De altura de 4 metros, mais ao quanto vocês conseguem ver o banheiro, tá? Ali é mais ou menos a dimensão que ficaria o banheiro. E pode passar. Bom, aqui temos uma imagem no AutoCAD, né, de como ficou, basicamente o que eu acabei de explicar. No caso, o Júlio mostrou aqui, acabou que o print ficou um pouco de má qualidade, mas essa é a explicação dele. Isso daqui é como se fosse a vista da lateral Pode passar esquerda. Slide. Bom, falando um pouco mais da lateral, vocês conseguem perceber, né, que na própria imagem que a gente colocou, né, do AutoCAD, a altura ela deve ser autossuficiente, né, para que a gente coloque a ventilação e a gente possa colocar a iluminação, né, sem que haja interferência com os agrotóxicos ali dentro,
né? Por isso que ela está ali a 4 metros de altura, né? Deve haver ventilação exclusivamente com o exterior, tá? Como eu já tinha explicado anteriormente, e as paredes também devem ser de alvenaria. Então, muito boa tarde. Quando a gente pensar na questão dos custos dessa construção, chegou a estimativa de R$ 250.000, podendo ser alterado muitas das vezes pela localidade onde você vai fazer a construção, sendo muitas das vezes as comparações entre valor de comércio sendo diferentes. Então, nossa construção chegou no valor de 250.000, podendo variar dependendo da região que se estabeleça a construção. Que pegando também gancho junto, no caso, o que o Danilo já disse, ele citou sobre o valor de todo aí, juntando o valor de telhado, piso, toda a parte, tirando a parte dos agrotóxicos dentro. E eu vou dar mais uma ressaltada aqui, pincelando a parte no AutoCAD, que é um pouco mais difícil transcrever isso aí para apresentação de slides. Como uma gravação, então a gente permite isso. Pegando o gancho que o Júlio falou sobre as janelas de cerca de 1 metro, elas têm que ficar acima por causa que ele tinha dito sobre os venenos, os agrotóxicos, e para ajudar a ventilação. Na parte de telhado também, a gente não colocou, mas é possível também que o produtor opte por colocar alguns exaustores aqui de ar para permitir uma melhor circulação de ar e caso aí dê algum problema no galpão aí. Então, esse foi o nosso trabalho e obrigado a todos.